Vou passar para o segundo painel, para a segunda exposição, sobre o tema Inquérito Policial, uma visão crítica da sua utilidade para a investigação. E o palestrante é Rivaldo Barbosa. Bom dia a todos e a todas. É um privilégio estar aqui. Eu queria, logo de início, agradecer ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, também saudar a todas as pessoas que estão aqui. Eu estou vendo aqui colegas delegados, tem o Giniton, tem a Marcela, a doutora Isabela, né? Saudar a mesa, a todos que estão aqui, o Ministério Público Federal, na pessoa da doutora Duprá, né? A senhora Débora Duprá, saudar o nosso procurador também, saudar a nossa professora, doutora Patrícia Glioche, né? Eu tenho visto aqui, eu vou começar dizendo que eu vou indicar o doutor Cláudio para ser o nosso representante junto ao nosso sindicato. Gostei muito das suas observações, né? Mas aqui, eu só queria, antes de começar a falar aqui, deixar bem claro que o distanciamento entre a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público dentro da Delegacia de Homicídio, isso não existe. Estou vendo aqui a doutora Andréia, que já foi com a gente fazer uma reprodução simulada dentro de um caveirão da Polícia Militar. Não foi isso, doutora? Foi uma experiência muito agradável. Agradabilíssima, né? Pois bem, estou vendo aqui a doutora Carmen também, que fez o trabalho com a gente, no caso Amarildo, né? Então, assim, eu, salvo engano, a senhora fez com o doutor Giniton, não foi? Então, ele está lá aqui, está aqui, então, ou seja, está bem integrado aqui a Polícia Civil. No que diz respeito às investigações de homicídio, a gente tem um entrosamento muito grande no Ministério Público e a Polícia Civil. Nós vamos falar sobre polícia democrática dentro de um Estado que nós somos jovens, uma democracia de 28 anos. Falar sobre polícia democrática, a gente ainda tem um ranço ainda anterior, dando conta que a polícia servia ao Estado, não ao cidadão. E a gente tem que mudar essa perspectiva. Então, acho muito importante isso. A minha palestra, a minha fala aqui vai ser uma visão crítica sobre a utilidade do inquérito para investigação, e aí eu dividi em 3 partes, uma visão crítica, a investigação e a utilidade, né? Para ver se a gente efetivamente consegue falar alguma coisa. Mas antes de falar, eu me detive particularmente sobre a carta que teve em São Paulo, oriunda do diálogo que teve em São Paulo. Eu tentei efetivamente entender, até para que eu soubesse o que eu deveria falar aqui. Então, eu me detive, pormenorizadamente, sobre a carta. Li várias vezes e pude ver que essa carta trouxe 4 aspectos muito importantes. Um diálogo plural, né? Por quê? A doutora Yolanda Catão, ela está por aqui, a senhora falou uma coisa muito importante, um fato muito importante. Por vezes, nós queremos ver o nosso e esquecemos do todo. Nós queremos defender a nossa ideia e não compartilhamos com a ideia do vizinho, né? Com a ideia de quem efetivamente está querendo ajudar. Eu não posso me esquecer também do Ivan, que está ali, sou da Paz, né? Pois bem, outro aspecto que eu vi dessa carta é um cenário de altíssimo índice de violência. É fato. Nós vivemos, no que diz respeito ao homicídio, nós vivemos uma epidemia de homicídio no Brasil. Outro, em especial, a ineficácia do sistema de justiça. Foi muito importante a gente ler isso. Que, na verdade, a ineficácia, ela diz o relatório, ela fala sobre, de maneira geral. Fala também da ineficácia, em especial de crimes violentos, da letalidade violenta e da vulnerabilidade dos profissionais de segurança. Que bom que as pessoas estão vendo a polícia como um algo que deve ser protegido, né? E o outro, que segurança pública é coisa de polícia. Praticamente todos aqui, a mesa anterior, na abertura, disseram que não é isso. Segurança pública é muito mais do que polícia. Então, continuamos. Eu vou fazer uma contextualização desses 3 aspectos, que é a ineficácia do sistema de justiça,
a segurança pública como coisa de polícia e o alto índice de violência ou de criminalidade. Mas, para falar disso, eu tenho que falar de homicídio, até porque, como o doutor Cláudio falou, se a gente foi chamado aqui é porque deve ter alguma coisa a ver com homicídio, né? Letalidade violenta, Rivaldo, Delegacia de Homicídio, Gineton, Delegacia de Homicídio, Marcela. Pois bem, só para a gente dar uma olhada ali, olha o diagnóstico de homicídio no Brasil. Nós estamos no Sudeste, 31% dos homicídios, onde tem 42% da população. Agora, percebam bem, olha o Nordeste, a população 28% e quase 36% dos homicídios. É muito homicídio, né? Eu vou trazer também um outro diagnóstico para falar um pouquinho sobre homicídio. Todas as capitais do Distrito Federal estão fora dos critérios estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. O que significa isso? A Organização Mundial de Saúde diz que, para não ser epidêmico, o Estado tem que ser menos de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Todas as capitais do Brasil estão fora dos critérios estabelecidos pela OMS. Outro dado interessante. O Brasil possui 81 municípios com um número superior a 100 homicídios em 2014. E aí ontem eu estava falando sobre uma palestra em outro diálogo e tinha policiais de Londres. E eles falaram lá que em Londres, durante um ano, tem 100 homicídios. E aqui nós temos 81 municípios com mais de 100 homicídios. Você vê? E lá, e outra coisa, eu posso perguntar aqui ao doutor Gineton o seguinte, e lá são 50% de homicídios decorrentes de relações familiares, que praticamente são esclarecidos, todos, 25% em razão da bebida alcoólica e 25% é de crime organizado. Então, é uma inversão muito grande. De 98 a 2012, a taxa de homicídio cresceu 12%. Das 50 capitais da América Latina e Caribe, mais violentas sobre homicídio, 19 estão no Brasil. Então, é um dado assustador. Outro fato, a doutora Yolanda falou que a cada 9 minutos, até um tempo atrás eu falava que a cada 10 minutos morria uma pessoa, só que agora diminuiu, agora é 9. Se eu estou há 9 minutos falando, a gente pode chegar à conclusão que uma pessoa morreu. E aí eu trago também aqui um perfil das vítimas, vou trazer algumas coisas. Homens, 91%. A taxa de homicídios de mulheres cresceu 111% de 2002 a 2012. Olha os homicídios de jovens, 326% foi a taxa de crescimento, segundo o mapa da violência. 3 pessoas morreram por hora, 3 pessoas morreram por hora por intervenção policial. Por outro lado, quase 400 policiais morreram. E a gente tem uma percepção, que a gente está lá na ponta, e aí, recentemente eu fui, quando tiver meu tempo aí, só dá um cartão amarelo. Eu fui lá no local onde morreram 7 pessoas na Cidade de Deus. Chegando lá, o que as pessoas falavam? Alimentaram o ódio contra quem? Contra os policiais. Então, a elevação dessa temperatura de um mata outro, vai gerando cada vez mais a quantidade enorme de mortos, seja do lado da sociedade civil, como também dos órgãos de segurança. Então, quanto menos se matarem, melhor. Outro aspecto, as causas geradoras, gangues, drogas, violência patrimonial, violência interpessoal, violência doméstica, corrupção e exercício do poder. Para falar de corrupção e exercício do poder, o doutor Gineton está aqui, o ministro do Supremo Tribunal Federal, TSE, o ministro, meu nome? Gilmar Mendes, ele veio aqui e disse que as 15 mortos na Baixada Fluminense era fruto do processo eleitoral. Era a percepção que ele tinha. Mas a delegacia de homicídio provou que todos eles, apenas 2, não foi isso? Apenas 2. Dos 15, 2 tinham uma relação político-partidária. Mas 13 eram fruto única e exclusivamente da corrupção.
exercício da corrupção no exercício do poder. Corrupção no exercício do poder. Ou a gente enfrenta a corrupção, ou a gente vai também padecer também. A gente tem uma matriz chamada matriz violenta, né? E essa, para mim, é uma das piores que a gente possa concluir, né? Quem morre aqui no Rio é milícia e tráfico. A milícia se mata entre ela, o tráfico se mata entre eles, um mata o outro, tudo em razão de quê? Do espaço territorial com vista a grana, a dinheiro, a recursos. Por final, a gente tem as áreas de influência, nós temos áreas previamente definidas, a área dominada por milícia, a área dominada pelo tráfico, e a área dominada, tem uma área que é dominada por tudo, jogos, milícia e tráfico. Então, milícia, Campo Grande, tráfico, Pavuna, jogos, Bangu, Realengo. Ali tem de tudo. Eu posso falar de Realengo porque eu vim de Realengo. E uma outra coisa agora, nós fizemos na Delegacia de Homicídios uma associação de indicadores. No seguinte ponto, nós associamos o IDH, a expectativa de vida e a quantidade de homicídios. E ficou provado o seguinte, que as pessoas, quanto menor o IDH, menor a expectativa de vida, maior a quantidade de homicídios. Então, essas pessoas que são carentes, elas sofrem duas vezes. Primeiro, pela pobreza, e segunda, vítima da própria violência. Nesse contexto, a gente vai falar de inquérito policial, ou seja, é um caos, né? E qual a visão crítica que a gente pode fazer do inquérito policial no que diz respeito a isso? Essa é uma reflexão, né? E aí você olha para a Delegacia de Homicídios, eu vou trazer aqui para vocês algumas ponderações no que diz respeito ao inquérito policial. A primeira é uma visão crítica. Bem, como o próprio relatório disse, né, é a ineficácia do sistema de justiça. E quem é que está dentro desse sistema de justiça? O próprio inquérito policial. Precisa ser reformulado? Sim. Sim. Mas não acabar. Precisa. Até porque, eu entendo, e conversei com alguns delegados, quando o Supremo Tribunal Federal fala, na súmula 14, que o advogado deve ter acesso ao inquérito, ou a nova alteração do estatuto, que o advogado deve ter acesso, a própria legislação e a Corte Máxima está dando importância ao inquérito policial. Essa é a visão. Ou seja, a gente deve fortalecer o inquérito policial. Estou vendo aqui o doutor Fábio também, já te visto, doutor Fábio. Vamos falar um pouquinho sobre a utilidade do inquérito policial. A utilização proveitosa do inquérito. Aí eu vou falar da nossa área, né, da área de homicídios. Eu destaquei aqui 4 pontos. São 4 pontos bem rápidos. Primeiro, nós trabalhamos com protocolos de investigação. Nós trabalhamos também com convergência de ações policiais. A gente está buscando a modernização tecnológica e as ações de inteligência policial. Pois bem, quando eu falo de protocolo de investigação, e aí, em 2010, o Estado do Rio de Janeiro criou a divisão de homicídios. Antigamente, as delegacias distritais faziam as suas próprias investigações de homicídio. Em 2010, ela sai e centraliza tudo na divisão de homicídios da Barra da Tijuca. E ali a gente começa a ter, em especial, uma visão de cima de todo o problema do homicídio, não separadamente. A gente hoje tem uma visão do todo. A gente hoje consegue saber de onde é que veio aquele homicídio. Por vezes a gente não consegue descobrir efetivamente o autor, mas a movimentação do crime a gente tem condições de saber. Isso foi mudado em 2010. Outro protocolo de investigação geral que a gente tem é o seguinte: quando acontece um homicídio, todos esses atores participam da investigação. O delegado adjunto vai no local, eu repeti aqui para os senhoras e senhores, todo local de homicídio na capital do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, em Niterói, está presente o delegado de polícia, a perícia e os agentes de polícia. E aqui eu quero deixar bem claro,
não existe preponderância, não existe mais importância, melhor dizendo, não existe mais importância na cena de crime. Existe ponderação de interesse. Então, vou dar um exemplo aqui. Certa vez eu era titular da Delegacia de Homicídio, doutor Cláudio, e eu falei, eu cheguei e fui no local de homicídio, numa casa, e à medida que eu ia entrando na casa, as pessoas iam saindo. Quando eu cheguei onde o corpo estava, não tinha mais ninguém. Eu falei, ora, o que está acontecendo aqui? Aí ele falou, doutor, o senhor não pode entrar, não é porque eu sou o delegado titular, o senhor pode entrar. A cena de crime, existe um protocolo pré-estabelecido. Então, é esse aqui, ó. Então, todos esses aqui, o delegado adjunto, o delegado, as perícias e os agentes, e esses policiais que pertencem a esse delegado, todos eles trabalham em todos os inquéritos. Todos os inquéritos. Agora, eu também quero dizer sobre o caso específico da intervenção policial. A gente também tem um protocolo estabelecido para isso. Como é que é feito? A partir do dia 15 de fevereiro, as delegacias de homicídios começaram a atuar nos chamados autos de resistência, ou homicídio decorrente de intervenção policial. E aí, nós começamos a adotar um protocolo. E como é que se faz isso? Utilização proveitosa, a gente está falando da utilidade do inquérito. Se houve um confronto entre o policial e a pessoa que morreu, se nós pudermos fazer no mesmo dia uma reprodução simulada, não sai ninguém, vamos fazer a reprodução simulada ali na hora. Se a reprodução simulada for compatível com os depoimentos e apreensões e com os laudos, não há que se falar em refazer a reprodução simulada outro dia. A gente para aqui e relata o inquérito. Se houver alguma incongruência entre a simulação, depoimento e laudos, nós passamos para reprodução simulada. Isso é um protocolo estabelecido nas 3 delegacias de homicídios. E aí a gente começou a fazer um homicídio de intervenção policial por indicação da própria Anistia Internacional. Nós já estamos em 7 áreas na capital, 2 áreas na Baixada e 1 área em Niterói. São adotados todos os protocolos e, em regra, todos os procedimentos terão reprodução simulada. Ok? A convergência de ações policiais. Como eu disse anteriormente, vai para o local de crime o delegado, a perícia completa. Há que se dizer, que eu perguntei ontem aos colegas de Londres, se eles, quando tem um local de homicídio, se um médico legista... se um médico ou legista vai até o local de crime. Eles falaram que não. Eu acho que essa atividade de ir ao local de crime, com um local de homicídio, com um médico, eu acho que isso é pioneiro no Brasil. Então, a gente vai com o médico legista, ou seja, então, essa junção, essa convergência de pessoas indo para o local de crime, nós temos nas 72 horas, no mínimo, 8 relatórios. O relatório feito pelo delegado, o relatório feito pelo grupo de investigação, o grupo de especial de local de crime, o setor de inteligência policial, o relatório do perito legista, o laudo do perito criminal e o papiloscopista. E o laudo que está em vermelho não faz na DH, mas vem do IML. Então, nas primeiras 72 horas, nós temos 8 laudos no inquérito. Eu posso ter como prova aqui, por exemplo, a doutora Carmen, que ela é do Tribunal do Júri, e o meu promotor, que é o doutor Homero. A modernização tecnológica. Essa modernização tecnológica, antes de falar sobre ela especificamente, eu estou aqui com o Luiz e o André. O André são pesquisadores da UF, que, utilizando o espírito público... Levanta aí, Luiz, levanta, André. O pessoal está querendo... São pesquisadores, estão ajudando a divisão de homicídios para a gente fazer uma inovação tecnológica. E aí, nesse núcleo de inovação tecnológica, as provas colhidas no inquérito policial, no sistema inquisitorial, nós queremos que essas provas elas tenham a maior força, a maior credibilidade possível. E a gente sai do nível no nível lá embaixo para o nível lá em cima, para que a gente possa levar para o tribunal do júri, que são os jurados, a melhor forma e a melhor prova,
de uma forma mais acessível, como se fosse para os nossos próprios filhos. Hoje, todo mundo tem o seu smartphone, todo mundo está interagindo com isso. Então, a gente quer fazer isso. Como? Assim, a gente quer associar os termos de declaração, a perícia e a criminologia forense. E a gente acha que a chave para abrir isso é a tecnologia. Assim. Então, o que esse núcleo de inovação tecnológica vai tentar nos ajudar? Primeiro, inovar e fortalecer o inquérito policial. 2, adicionar elementos modernos para o inquérito. A utilização de mídias audiovisuais. E colocar tecnologias imersivas, virtuais, para revisitar a cena do crime, sem a necessidade de nós irmos até o local. E outra, reduzindo os custos, até porque nós vivemos dias difíceis no Rio de Janeiro. Né? Nem salário a gente tem, mas a gente está aqui por amor. Pois bem, aí nós criamos uma chamada sala de entrevista. Ela tem lá uma sessão de atendimento à vida, uma sala de entrevista. Essa sala aqui, ela é totalmente filmada. Tem 4 câmeras e 2 circuitos internos de TV. E aí, doutor, se o advogado quiser acompanhar, ele pode acompanhar o cliente dele ao lado, ou ele pode ficar na sala do lado de fora, a ponto de ver o que está acontecendo. Então, vamos ver aqui, vamos ver se vai funcionar, hein, ô Luiz? Nós fizemos um videozinho bem... Vai funcionar, Luiz? Vai ou não? Essa sala funciona assim. Ela tem 4 câmeras, o policial atende a suposta testemunha ou preso, né? Ela é bem fechada, né? Ela não tem, toda branca, né? Tem uma mesa para o advogado, o advogado e as partes. Tem a sala de entrevista. Do lado de fora, nós temos um circuito interno que filma tudo, né? E aí a gente tem um setor de atendimento à vida, né? E aí como é que a gente faz? Essa é a realidade. Está vendo que são as 4 câmeras, e aí esse é um caso real. O policial conversa, tem câmera aqui, uma visão, segunda visão, terceira visão e quarta visão. É a que filma ele falando. E tudo isso é levado para o tribunal do júri para que a gente dê mais credibilidade ao depoimento. Sabe por quê, senhoras e senhores? Quem trabalha com milícia, às vezes uma pessoa dessa fala e chega em juízo, até sendo obrigada a falar, ela diz que foi torturada na delegacia. E isso vai deixar claro para a gente. Um outro aspecto que a gente também está fazendo, que é a reprodução simulada 3D. Esse foi um caso concreto. Um policial, né, ele sai com o seu carro, e aí todo mundo vê isso hoje em dia. Mas você imagina colocando isso no tribunal do júri. O que a gente está compatibilizando? A gente está compatibilizando o termo de declaração com a reprodução simulada e colocando aqui. Então, o policial sai, isso foi um caso concreto, o policial chega na sua porta de residência, ele é abordado por um bandido, e ele dá 3 tiros no policial, olha o carro, né? E depois ele faz 12 disparos de dentro do carro, 12 disparos, aí está o carro. O veículo do bandido sai, bate em retirada, o policial sai do carro, desce do carro, vai em direção ao assaltante caído e efetua 3 disparos, executando-o em seguida e disparo em curta distância. O fato de nós colocarmos isso não vai colocar por lado ou de lado qualquer ato formal.
O que nós estamos tentando colocar é, de fato, tornar mais visível o que efetivamente está nos autos do inquérito. Tá ok? A outra coisa é a gente vai tentar capturar a cena dos crimes em 3Ds. Essa é uma utilização proveitosa do inquérito. Vocês viram que na reprodução simulada anterior, a gente pegou um cenário que não é o verdadeiro. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar o cenário real, nós vamos capturar em 3Ds, e nós vamos tentar colocar efetivamente a cena real. Tá? Eu vou até pular aqui, que teria uma outra hipótese também, que a gente faria a captura da imagem 3D. Então, vou adiantar que já estou no meu cartão amarelo, né? Ações de inteligência. Eu estava conversando com os colegas e hoje, se nós não controlarmos a mídia social e os aplicativos, nós estamos totalmente desatualizados. O Guardião hoje é um instrumento muito bom, mas está totalmente desatualizado. Você já percebeu quantas vezes você usa o seu telefone? Ou a gente controla, a gente tem que efetivamente melhorar o controle da mídia social e dos aplicativos. Bem, diante disso tudo, numa visão crítica de investigação, mesmo depois da delegacia de homicídios, né, a delegacia de homicídio, esse 224 aí foi antes da delegacia de homicídio da capital. Nós tínhamos durante um mês 224 homicídios. E nós já chegamos a ter 77. 77 homicídios, de fato, é muito? É muito homicídio. São muitos homicídios. É enorme a quantidade de homicídios. Entretanto, se nós compararmos 224 para 77, foi um avanço considerável. A gente pode comemorar? Nem comemorar a gente pode. Porque os índices, agora saiu a notícia hoje, que o número de homicídios aumentaram em 20%. Nós saímos de uma média diária de 8 homicídios para 2,4 homicídios. E aí, para dar uma estatística aí, até outubro, 31 de outubro, as delegacias de homicídio já prenderam 1.050 pessoas. Foram 1.050 cumprimentos de mandado de prisão. Eu acho que 95%, Fábio, o Giniton, de mandado de prisão oriundo de homicídios, né? Outros porte legal de arma. Mas, enfim, foram 1.000 e poucos homicidas. E o nosso percentual de elucidação, se nós somarmos de 2010 a 2016, uma média anual está em torno de 25%. E aí, ontem, fazendo uma comparação, lá em Londres, eles têm 90% de elucidação, mas tem 100 homicídios. Aqui, só na capital, o Fábio tem 1.300 homicídios. Então, é muito trabalho. E como o doutor Cláudio falou, a estrutura não é compatível com a necessidade que a gente tem. E eu queria dar só uma sugestão, para que a gente possa melhorar o nosso trabalho. Eu queria falar um pouquinho sobre o programa de proteção à testemunha. E eu tenho uma percepção muito clara no que diz respeito a ele. Se eu, como delegado, alguém comete um crime, doutora, diante, né, do sistema inquisitorial, eu posso restringir a liberdade de uma pessoa fazendo auto de prisão em flagrante? Por que eu, como delegado, diante de uma noite chuvosa, em que chega uma pessoa para dizer que o miliciano na área, por exemplo, de Campo Grande, foi que matou, e ela pergunta assim, doutor Rivaldo, doutor Giniton, doutora Marcela, doutor Fábio, eu vou falar aqui, o que o senhor vai me dar de garantia? Eu falo, só se você ficar dormindo na delegacia. Então, eu quero fazer uma reflexão, peço que os senhores façam uma reflexão, no programa de proteção de testemunha, que o delegado possa efetivamente incluir a pessoa no programa de proteção à testemunha, para que, ad referendo, as pessoas avaliem se ela continuará ou não no programa. Por quê? Ela não pode prestar o depoimento na delegacia e ir para a sua área, porque, pasmem, a milícia, quando o cidadão chega lá, a milícia vai na casa do cidadão e pede, cadê o teu termo de declaração?
que você falou na delegacia? Aí sabe o que a gente faz? A gente faz 2 depoimentos. Um depoimento para ele levar para casa e outro para deixar na delegacia. Então, se eu posso prender alguém, com mais certeza eu tenho que poder proteger a vida dessa pessoa imediatamente. É uma reflexão que eu queria que os senhores fizessem. E a outra, para finalizar, tem 1 minuto? Tem. Então, assim, a gente lá na delegacia de homicídio, a gente tenta trabalhar com a técnica no procedimento investigatório, com a imparcialidade, na busca da verdade material, que por vezes, nós sofremos muito. Como é que você vai explicar para a mídia, né, ou para a sociedade, ou para uma mãe que perde um filho, a legítima defesa com erro na execução? É difícil. Mas é como todos nós aqui, nós trabalhamos com a consciência. E a gente está buscando a credibilidade. Eu tenho certeza, que efetivamente o diálogo que acontece aqui é o que vai nos dar credibilidade para nós conhecermos e as instituições ficarem próximas e para que a gente tenha dias melhores, não só no Rio de Janeiro, mas como no Brasil. Obrigado. Doutor Rinaldo, muito obrigada. Essa visão que é triste É triste a gente ouvir essas estatísticas tão altas de homicídio no Brasil e ver que realmente elas continuam aumentando. Agora, quando o senhor falou 1.300 casos, né, na capital, assim, não dá para comparar com nenhum outro país. O nosso caso realmente é muito peculiar. Nós precisaríamos de uma estrutura muito, muito grande para realmente poder atender a isso, né? Esse aumento do acirramento da relação, dessa relação policial-cidadão, nós estamos vendo aqui no Rio o tempo todo. Cada vez mais há uma relação muito tensa e de muito ódio em relação do cidadão em relação à polícia. É algo que eu acho que é muito importante se tentar desmistificar toda essa postura da polícia e também entender o cidadão em todas as suas preocupações e tudo que o cidadão teme quando entra em contato com a polícia. Quanto aos autos de resistência, eu fico feliz de saber que vocês estão preocupados em seguir o que a Anistia Internacional tem trazido, né, e tem obedecido os protocolos que a Anistia Internacional prega. Sempre foi uma preocupação muito grande de todos os operadores dos direitos humanos essa questão dos autos de resistência. E nós sabemos que, logicamente, para vocês também. E eu sou fã do programa de proteção à testemunha. Eu acho que seria realmente um grande ganho para o Rio de Janeiro e para o Brasil se esse programa realmente fosse houvesse um investimento nele, porque realmente não há como proteger as pessoas no nível da criminalidade no Brasil sem um programa robusto de proteção à testemunha. Agradeço muito a sua participação.